Bom dia a todos que estão ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a sessão gravada. Bem-vindos a mais um Magic Sem Segredos. Hoje o nosso tema é integração. Vamos falar especificamente de aspectos que envolvem normalmente a integração entre sistemas de gestão, os conhecidos ERPs, com os CRMs, ou sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes, de uma forma geral, mas mais aprofundadamente também falando da integração com o CRM da Salesforce.com, que é um dos mais importantes CRMs do mercado, que vem ganhando aí adeptos muito rapidamente. É um sistema global, ao qual a Magic Software tem parceria estratégica em nível global. E vamos tratar mais especificamente da integração com esse software, mostrando as facilidades que a nossa plataforma Magic XPI possui nessa integração. Meu nome é Rodney Repulo, sou CEO da Magic Software, estou aqui com o Manuel Frederico também, que é o nosso Magic Evangelista e gerente de produto, que vai estar conduzindo a parte do Magic em ação. Bom, sem muitas delongas, vamos iniciar aí a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, ok? Então vamos lá. Integração facilitada entre ERPs e Salesforce.com. Esse é o nosso tema. A nossa agenda, nós vamos fazer uma breve introdução da Magic, vamos falar um pouquinho introdutoriamente sobre o assunto que envolve os cenários de integração entre ERPs e o Salesforce.com, e depois entramos aí na parte do Magic em Ação. Já convido a todos a colocarem as suas perguntas no blog ao longo da sessão, para que nós no final da sessão possamos responder aí ao vivo as perguntas que foram realizadas. Você que está vendo a sessão gravada pode também colocar a sua pergunta no blog, que nós vamos responder o mais rápido possível e com muito prazer. Porque quem não conhece a Magic Software é uma empresa global, no seu portfólio com duas plataformas, uma de desenvolvimento de aplicações e uma de integração de aplicações. A Magic é uma empresa de mais de 30 anos de mercado, é uma empresa de origem israelense, mas presente em mais de 50 países. São mais de 30 anos, como eu disse. A nossa especialidade é sempre teve um tempero muito forte da inovação, estamos sempre buscando estar à frente e atualizado com todas as tecnologias mais avançadas e importantes, aí, levando aos nossos parceiros e clientes o que de mais importante tem em termos de inovação. O nosso negócio vem com um foco muito forte em aplicações de negócio. Esse é o nosso métier, a nossa tecnologia, ela está envolvendo a parte de integração sempre voltada a negócios. A Magic, ela está na Nasdaq, desde 1991. Como eu disse, ela está presente em mais de 50 países, com 14 escritórios mundialmente, e nos demais países a partir de distribuidores. E a nossa fortaleza, o nosso ponto forte é a nossa rede de parceiros. Nós temos mais de 3 mil parceiros mundialmente, mais centenas deles aí na nossa região, e essa é a nossa fortaleza, porque tecnologia, para que você consiga realmente fazê-la, dar os resultados e os benefícios, precisa ter pessoas capacitadas e parceiros, uma capilaridade grande para que os serviços sejam prestados com qualidade em qualquer canto do mundo. Aqui parcialmente uma lista de clientes nossos, globais, alguns clientes no Brasil, alguns deles aí clientes de Salesforce, com integração com Salesforce. Parceiros nossos no Brasil, também uma visão parcial aí da nossa carteira aí de parceiros de integração. As nossas alianças estratégicas, hoje a Magic Software ela possui alianças estratégicas com os principais players globais, possibilitando aí que as nossas soluções sejam certificadas e estejam apropriadas aí para o uso com essas tecnologias. Iniciando o nosso tema, é de conhecimento de todos que trabalham em implantação de CRMs ou no uso de CRMs,
que uma das maiores barreiras, dos maiores problemas que existem no uso de uma solução no modelo SaaS, né, no modelo de software como serviço, que é o caso do Salesforce.com, ele é executado na nuvem e é consumido aí através de num modelo de serviço. A grande barreira para a adoção de uma solução como essa é, de fato, a integração, né? Por quê? Porque para que você consiga, de fato, se beneficiar do uso dessa solução, há necessidade das informações estarem integradas com os demais sistemas corporativos da empresa. E o fato dele estar na nuvem, o fato dele estar sendo usado de uma forma desconectada dos demais sistemas, traz essa situação, essa barreira da integração. E é esse ponto que nós estamos buscando aí auxiliar e resolver com a nossa tecnologia. Então, entrando nesse mérito, entrando nessa questão, hoje, para que você consiga de fato se beneficiar do CRM, dos benefícios, né? Se você consiga receber os benefícios que o CRM se propõe, você necessita ter uma visão 360 graus do seu cliente. Ou seja, você precisa ter concentrado todas as informações que estão, de fato, acontecendo em volta do seu cliente, para que você consiga prestar um melhor serviço, para que você consiga melhorar a experiência do cliente no contato com a sua empresa e com seus serviços, para que você aumente a satisfação desses clientes, aumente a retenção, garanta a fidelidade. E com isso os negócios começam a se repetir, indicações de novos negócios passam a ocorrer pela satisfação que esses clientes vão ter com seus serviços, com seu produto, e aí sim você chega a receber o benefício da maior lucratividade em função de um melhor serviço prestado. Mas para isso realmente acontecer, todo o fluxo de informações da empresa necessita estar integrado, necessita estar fluindo de forma automática entre os diversos sistemas corporativos da empresa. Quais são as consequências de nós trabalharmos com gaps entre o CRM e o RP? Atrasos na conversão de oportunidades em pedidos, então a equipe comercial ela vai trabalhar de uma forma bastante eficiente durante a fase comercial, mas após a fase comercial ser concluída, vai ocorrer um atraso na execução desse pedido, no processamento desse pedido e, consequentemente, na entrega e na satisfação do cliente por estar tendo aí uma frustração após o momento do fechamento do negócio. Há também a dificuldade da falta de um histórico que a equipe de atendimento comercial, né, da equipe de gerência de negócios da empresa vai deixar de ter uma visibilidade sobre créditos, na situação que esses créditos estão no momento da negociação. Então você pode acontecer de estar fechando um negócio com um cliente que está devedor com a sua empresa, né, desperdiçando o seu tempo muitas vezes, ou criando aí uma insatisfação com o cliente que, né, foi conduzido aí durante um processo comercial, mas na hora de efetivar o negócio não vai conseguir receber aquilo que foi negociado. Dados de clientes são duplicados e passam a ter uma inconsistência, porque os dados estão distribuídos em diversos sistemas, então você tem dados dos clientes que podem estar inconsistentes, ou o cliente te informa uma alteração de endereço ou de telefone, e você atualiza em um sistema e os demais ficam desatualizados, e você, algum outro departamento volta a usar a informação errada, gerando aí um custo maior de ineficiência da sua empresa e de insatisfação do cliente novamente. Então, o uso de informações incorretas, como preços desatualizados, por exemplo, podem causar aí problemas na relação com os seus clientes. A falta de um acesso rápido à informação, pela falta desse sincronismo e da disponibilidade dessas informações nos sistemas, também é uma das consequências aí dos gaps entre RP e CRM. Bom, quais são os processos mais comuns que nós temos? A Magic Software já está aí né, uma empresa, como eu disse inicialmente, uma empresa de 30 anos, há mais de 10 já vem atuando com muito fortemente concentrada em integração. E nesses 10 anos, quais são os processos de negócios mais comuns
que nós temos realizado entre ERPs e CRMs, mais especificamente com Salesforce.com. Conversão de oportunidades em pedidos é, obviamente, o ponto-chave, o principal ponto aí de integração entre um ERP e o CRM. Compartilhar o histórico da conta entre os diversos sistemas, então toda a informação relevante que você precisar trazer para o Salesforce ou levar para o ERP, existe aí uma preocupação muito forte das empresas em estar integrando essas informações entre os sistemas, ter uma visibilidade maior sobre os orçamentos que estão em andamento, né? Então você pode estar informando ao ERP orçamentos que estão em negociação, já dando uma previsão de fluxo de caixa em função de um forecast de vendas que esteja sendo trabalhado pela equipe comercial, notas de crédito, visibilidade da situação de crédito, a situação de estoque, dando a informação de estoque de materiais para a equipe comercial, todo o processo de processamento de pedidos, o rastreamento da entrega, você vai disponibilizar no Salesforce informações sobre datas de entrega, confirmações de entrega. Então você pode trazer essa informação de volta para o Salesforce. Para quem usa no Salesforce a parte de serviço, de atendimento de serviço, pode estar também fazendo toda a integração da parte de faturamento desses serviços, de serviços faturados que forem apontados no Salesforce, podem estar indo para a parte de faturamento do ERP. Integração de multi-empresas, multimoedas, integração de endereços, enfim, sincronização de tabelas em geral e, por último, integração de informações do Salesforce ou do próprio ERP com as redes sociais. Hoje você pode se utilizar das redes sociais para estar informando novos produtos, novos clientes, novos negócios, de forma automática para que você consiga estar alavancando melhor aí a tua visibilidade de marketing, né, para o mercado. Bom, só resumindo também de uma outra visão, nós temos alguns pontos de contatos muito comuns com os ERPs nas mais diversas áreas. Então, eu citei os processos de negócios mais comuns, mas só dando uma visão em termos de área, nós podemos estar tendo pontos de contatos com o ERP na gestão financeira, na parte de distribuição, no RH, na gestão industrial, enfim, nós temos condição de estar tendo ponto de contatos aí nos mais diversos módulos, né, como normalmente são divididos os ERPs do mercado. Bom, isso foi para sintonizar, para posicionar um pouco a todos assim, do desafio e dos cenários que existem de necessidade de integração entre o CRM Salesforce e um ERP. Vamos agora à plataforma especificamente. Nós temos de fato então um gap entre o CRM e o ERP. E temos aí a possibilidade de resolver esse gap de diversas formas, né? Em virtude da complexidade existente para resolver os problemas de integração, normalmente se preenche esse gap com um mar de programadores, ou seja, você precisa aí de diversas pessoas, de diversas especialidades, muitas vezes, para resolver um problema de integração entre sistemas, né? Alguns sistemas de ERP funcionam como, por exemplo, o SAP, funcionam com tecnologias muito específicas, como RFCs, como iDocs. Alguns ERPs têm web services, outros você tem que acessar tabelas, e muitas vezes a tabela são diversos bancos de dados que você, às vezes, tem necessidade de acessar. Enfim, são diversas tecnologias, diversas situações, e muitas vezes você se vê resolvendo caso a caso com as tecnologias específicas, e quando você vai ver, você tem um mundo de pessoas envolvidas no projeto, o que dificulta o gerenciamento, o que dificulta a manutenção, o que tira a flexibilidade e agilidade das manutenções e dos processos, pelo fato de você estar com muita gente, com uma complexidade muito alta nessa solução. Tá? E a solução que nós propomos com o Magic XPI é, de fato,
ter uma ponte entre as APIs que existem entre os sistemas, dando ao desenvolvedor dessa integração ferramentas que abstraem essas tecnologias, que não geram a necessidade de você mergulhar no conhecimento específico que existe nos dois lados da integração. Ou seja, você vai usar a plataforma de integração de uma forma agnóstica, vamos chamar assim, utilizando os componentes visuais que a plataforma te oferece para resolver essas questões de integração. Então, a Magic Software tem o Magic XPI, que é a nossa plataforma de integração. Ela possui adaptadores específicos para as mais diversas soluções padrões aí de mercado, entre eles o próprio Salesforce, que nós vamos dar ênfase hoje aqui na apresentação, mas nós temos conectores aí para a grande maioria dos sistemas corporativos, dos sistemas de gestão globais e locais também. Nós temos muitas parcerias. As principais empresas de ERP do Brasil são parceiras da Magic Software também, e nós temos templates, know-how, enfim, componentes prontos para a grande maioria dos sistemas de gestão que estão rodando aí no mercado. Além de adaptadores de protocolo, ou também conhecido como conectores para as tecnologias de banco de dados, ou tecnologia .NET, Java, para orquestrar alguns códigos e alguns componentes que estão em tecnologias externas. E, mais importante de tudo, uma capacidade de transformação, de orquestração, de roteamento, de transação, funcionalidades importantíssimas na execução de um projeto de integração que vai um pouco além, ou muito além, né, de simplesmente pegar dados de um sistema e levar para o outro. Ou seja, você consegue inserir regras de negócio, você consegue otimizar os seus processos com a utilização do Magic XPI. E não simplesmente levar a informação de um lado para o outro, que muitas vezes é a forma simplificada como nós enxergamos a integração. Além disso, a Magic proporciona na sua infraestrutura uma tecnologia atualmente dentro do conceito de In-Memory Data Grid, ou computação em memória, dando escalabilidade de processamento, dando elasticidade nesse processamento, garantindo a continuidade e alta disponibilidade dos projetos a partir de recursos de recuperação de erro, restabelecimento, né, do projeto em caso de algum erro. Enfim, você poder fazer todo o contexto que envolve segurança, performance, disponibilidade. Nós temos recursos nativos na ferramenta para proporcionar essa maior disponibilidade e uma boa performance na nossa ferramenta de integração. Aqui uma visão da nossa plataforma, né? Do lado esquerdo aqui o Magic XPI Studio, na coluna verde aqui o Magic XPI Monitor e no preto o Magic XPI Server. Dentro do estúdio nós temos um editor de fluxo composto aí de diversas funcionalidades, né? Com destaque aí para o mapeamento de dados, para o checker, para o debugger, ou na parte de Magic em ação que o Manuel Frederico vai conduzir, ele vai detalhar melhor todos esses componentes da ferramenta. Nós também temos um editor de topologia e um editor de processo de negócio que auxilia na definição do escopo do projeto e na documentação. O monitor, que é um componente extremamente importante e muitas vezes é um item que é esquecido quando se decide fazer uma integração direta entre dois sistemas. Você esquece que você necessita ter um monitoramento dessa integração, e isso causa outros transtornos, né? Você muitas vezes liga dois sistemas diretamente, mas sem ter a capacidade de monitoramento do que está acontecendo, se essa integração está funcionando ou não, você também acaba tendo consequências desagradáveis para o negócio, né? E na parte do servidor, como eu já disse, nós temos aí uma infraestrutura muito potente, muito poderosa para dar performance e estabilidade para os projetos de integração, incluindo projetos com alto volume de dados. Falando um pouquinho mais sobre as nossas capacidades de desenvolvimento, são todas informações que vocês vão ver com mais detalhes na sessão seguinte. O Magic XPI é uma plataforma livre de código, então isso dá produtividade e dá
um poder de abstração, é uma tecnologia baseada em metadados, onde você não necessita cair em codificação, cair em situações específicas de cada tecnologia. Todo o mapeamento e transformação de dados são manipulados através de ferramentas visuais também, dando maior correção aí nos projetos, né? Menor espaço para você cometer erros, vamos dizer assim, porque você tem aí uma facilidade maior de enxergar o que você está fazendo e o que está acontecendo no projeto. Temos uma grande biblioteca de componentes pré-construídos, o que resolve muitas vezes situações de imprevisto. Você tem diante de você um projeto que às vezes você pensa que você vai necessitar de uma integração por um caminho e no meio do projeto você percebe que tem que ir por um outro caminho, e muitas vezes se você não está usando uma plataforma de integração com uma biblioteca abrangente de componentes, isso às vezes implica você ter que contratar outra pessoa na equipe com outro conhecimento, né, porque você não havia previsto aquela necessidade no teu projeto de integração. Temos aí parcerias, como eu já disse, com os principais ERPs de mercado, tanto internacional como nacional. Toda a integração ela é bastante simplificada, porque a ferramenta funciona como um wizard passo a passo de como realizar cada configuração de cada componente. A Magic Software é um parceiro AppExchange do Salesforce.com, é um parceiro certificado, então a nossa solução ela faz parte do portfólio de soluções do AppExchange. Então se você for lá no AppExchange, procurar a Magic Software, você vai encontrar o produto da Magic no AppExchange, ou seja, isso dá uma segurança maior aí para todos os clientes e parceiros da Salesforce, da proximidade aí, da garantia do bom funcionamento, da integração entre o Magic SPI e o Salesforce. E por último, a capacidade de orquestração de processos. Esse é um ponto importante que eu gosto sempre de ressaltar nas apresentações da nossa ferramenta. Essa capacidade de ir muito além de levar dados de um lado para o outro. Ou seja, a capacidade de orquestrar processos, de inserir regras de negócio, de otimizar fluxos de integração a partir de inteligência. Então aqui, por exemplo, temos aqui um caso de uma integração de Salesforce com o SAP, onde o Magic SPI ele tem a capacidade de monitorar o status de uma oportunidade, e caso o status dessa oportunidade ele mude para fechado, né, para um novo status aí do negócio fechado, você pode, a partir dessa mudança de status, disparar uma sequência de ações no lado do ERP, no lado do sistema de gestão, no caso aqui o SAP, criando o sincronismo de dados e, enfim, todas as regras, né, necessárias. Aí, dentro do ERP, da mesma forma, você pode monitorar se esse cliente tem crédito, se ele tem algum problema, devolver essa informação para o Salesforce. Essa integração ela pode ser feita, inclusive, usando recursos do Chatter, né, que vai dar a possibilidade de você acompanhar resultados dessa integração do ponto de vista de negócio, resultados importantes do ponto de vista de negócio que tenha que vir do sistema de gestão para o Salesforce, né? Então, a gente gosta sempre de dizer que num projeto de integração, você tem uma grande oportunidade de ir além do sincronismo de dados e buscar otimizar processos. Então é sempre importante ter um mapeamento desse processo, ter uma visão desse processo que vai estar integrado e buscar dentro desse fluxo de integração automatizar o processo, criar regras que facilitem o trabalho da empresa, que diminua custos, que agilize a execução desses processos e evitem trabalhos manuais que vão ser consequências, muitas vezes, dessa integração. Bom, falando um pouquinho das capacidades de execução, a Magic Software possui um servidor de alta performance numa arquitetura in-memory data grid, como eu já disse, multiplataforma, disponibilidade e robustez 24/7 embutida. Muitas dessas características elas foram reforçadas nessa última versão que nós estamos trabalhando, que é o Magic SPI 4, que já
está completando um ano agora de que foi lançado e vem trazendo excelentes resultados aí nos clientes que vêm migrando aí de versão, que de fato ele tem trazido facilitadores muito grandes aí para conseguir atingir esses objetivos de grande disponibilidade e robustez. Clustering, gerenciamento estendido, gateways nativos, enfim, capacidades de execução bastante importantes. Para quem se interessa por esse tema, nós gravamos recentemente uma sessão do Magic Sem Segredo falando dessa arquitetura em Memory Data Grid. Vocês podem acessar acima o link Magic Sem Segredos e assistir essa sessão que tratou desse tema. Bom, aqui eu vou falar bem rapidamente, mas a mensagem que nós gostaríamos de passar aqui é que a integração com Salesforce.com ela tem particularidades, e é importante vocês perceberem que a Mesh Software conhece essas particularidades, explora essas particularidades da plataforma Salesforce.com, dando um poder muito grande a essa integração que você pode realizar através da plataforma Mesh XPI, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas questões, tá? Primeiro, objetos, né? Quem trabalha com Salesforce.com conhece a definição de objetos. Então, tem o objeto lead, o objeto conta, o objeto oportunidade. Então, o nosso adaptador Salesforce, ele tem a capacidade de trabalhar e de se comunicar com esses objetos, desde pegar uma lista de todos os objetos existentes na tua organização, como desde até fazer um merge de registro dentro desses objetos. Então você pode executar operações bem complexas através desse adaptador. Nós também temos a capacidade de manipular os metadados, ou seja, todos os objetos customizados dentro do Salesforce, você tem a capacidade de interagir com eles. Até ao ponto de poder criar uma customização no Salesforce a partir da integração. Isso é um desafio à criatividade, né? Mas nós temos, por exemplo, a situação que você pode checar se um campo existe naquela configuração antes de integrar, e se não existir, você pode criar, né? Então isso dá aí uma capacidade bem interessante de automatização dessa personalização. Um componente extremamente importante, muito utilizado nos projetos, são as operações book, ou seja, você muitas vezes tem a necessidade de manipular milhares de registros numa única operação. Se você não tivesse essa função de book, você seria obrigado a estar trafegando registro a registro, o que traria aí efeitos muito ruins do ponto de vista de performance e até do consumo de APIs, porque o Salesforce.com tem aí restrições da quantidade de consumo de APIs que cada organização consome aí diariamente. Trabalhamos também facilmente com os recursos de replicação, então muitas empresas necessitam ter uma réplica de todos os dados do Salesforce na sua base local, seja por questões de segurança, de backup, ou por questões de explorar esses dados melhor, através de ferramentas de BI, por exemplo. Você pode ter necessidade de acessar parte das informações ou todas as informações que você tem no Salesforce, e nós, a partir de operações simples, conseguimos replicar todas essas informações na instalação do cliente, trazendo para uma base on-premise as informações que estão na nuvem. E por último, a conversão de lead, ou seja, você tem aí a operação de conversão de lead, para quem é usuário do Salesforce ou consultor aí de Salesforce, conhece bem essa operação. A partir de um lead você consegue gerar uma conta, gerar uma oportunidade, gerar contatos da conta. Então, a partir de um único registro, você vai alimentar, você vai converter esse registro em 3 ou 4 outros objetos, e tudo isso você pode fazer através da plataforma Mesh XPI também de forma automática. Bom, gente, essa foi a parte introdutória, e agora eu passo a palavra aí ao Manuel Frederico para conduzir a parte do Magic em ação. Contigo, Fred. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Manuel Frederico e eu vou estar agora com vocês, então, até o final dessa nossa sessão, mostrando mais
na prática do Magic XPI, especialmente hoje relacionado ao Salesforce. Tá? Então, eu vou iniciar compartilhando a minha tela. Então, o XPI Studio é um dos 3 integrantes da suíte Magic XPI, é onde nós desenhamos os nossos projetos de integração. O nosso projeto de integração no XPI, ele é estruturado em business process, né? Então, dentro de um único projeto de integração, nós podemos separar os processos de negócio em vários, né? E dentro do business process, nós vamos criar uma entidade que a gente chama de fluxo de integração. A integração em si, ela acontece dentro de um fluxo. No desenvolvimento de um projeto de integração XPI, nós, através de uma interface totalmente visual, vamos organizar as tarefas que nós queremos realizar de forma como um workflow de tarefas, onde cada componente desse workflow é um componente da biblioteca do XPI. Então, o XPI ele vem com uma extensa biblioteca de componentes. Cada componente é especialista numa determinada tarefa. Então, nós temos componentes para manipulação de dados, desde arquivo textos, arquivo XML, até bases de dados. O XPI ele se integra com todas as bases de dados, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, qualquer base que não esteja dentro da lista padrão, ela é acessível também por ODBC. Então, esse datamapper aqui é o componente especialista na integração e manipulação de dados. E aí nós temos componentes para cada atividade, interfaces com RPs de mercado, como SAP, Dynamics, nós temos interface com SharePoint, JDE, nós temos interface HL7, né? É um EDI muito comum na área médica. Nós temos o componente para consumo de serviços SOAP, nós temos componente para consumo de serviços HTTP. Nós podemos também, com o XPI, prover esses serviços sobre HTTP, nós podemos acessar FTP, acessar pastas, nós podemos fazer uma série de atividades inerentes à integração. Especialmente hoje a gente vai estar tratando da parte que se relaciona com interfacear com o Salesforce, né? Então, o componente especialista na interface do Salesforce, esse que está aqui, esse Szinho vermelho, e nós vamos, na hora de arquitetar um projeto de integração, nós vamos dividir os business processes em fluxos, e cada fluxo é uma sequência lógica de tarefas que nós vamos organizá-las, escolhendo um componente específico para aquela tarefa que a gente quer fazer naquele momento. Se por acaso algum componente aqui na minha biblioteca eu não encontrar um componente para a tarefa que eu quero executar, eu tenho o SDK, o XPI, onde eu posso construir os meus próprios componentes. Além, claro, que eu tenho alguns componentes aqui que são mais genéricos, por exemplo, o .NET Service, eu posso consumir qualquer tipo de assembly ou classe .NET, eu tenho o Java Connector para consumir qualquer tipo de assembly ou classe Java, né? O próprio Web Service que eu tinha mencionado, qualquer interface sobre, eu posso consumir e prover com ele. HTTP é a mesma coisa, né? Para fazer Web Services REST ou simplesmente GET e POST. Então, eu vou organizar o projeto na sequência lógica que eu quero que as coisas executem. Eu compilo o projeto, né? Faço um review do meu projeto e submeto ele ao XPI Server. Posteriormente, ele vai estar rodando e eu vou acompanhar a execução com o XPI Monitor. Focando especificamente agora na estrela dessa sessão, que é o Salesforce. A nossa interface com o Salesforce, tá, ela é centralizada neste componente. Os componentes XPI, eles são totalmente gráficos e mantêm um alto nível de abstração de interface, né? Então, independente da API que eu estiver utilizando para acessar um determinado sistema, por exemplo, ali eu tenho componente Salesforce, eu tenho componente R3, eles são APIs totalmente diferentes do ponto de vista técnico, tecnologias totalmente diferentes para trabalhar com eles. Porém, o componente que eu utilizo no XPI, ele tem uma interface padrão. Então, por exemplo, se eu toda a interface do XPI ela é gráfica. Aqui eu estou mostrando o exemplo do datamapper, onde eu posso
escolher uma origem de dados de diferentes tipos, né? Também posso escolher um destino. E o que o Datamapper vai fazer para mim é apresentar um wizard onde eu tenho o lado esquerdo a origem, o lado direito o destino. Eu simplesmente vou conectar o que eu quero levar da origem para o destino, tá? De uma forma gráfica, visual, independente de qual é a tecnologia necessária para acessar o que está do lado da origem ou da tecnologia necessária para acessar o que está do lado do destino, né? Essa questão tecnológica ela é resolvida internamente no componente. No desenho visual da integração, eu simplesmente vou ter um ISA e eu defino aqui o que eu estou lendo na origem, que eu quero levar para o destino. Eu posso criar uma regra de transformação de informações, eu posso criar uma regra para definir se eu quero ou não quero levar essa informação em uma determinada circunstância. Então, os componentes do XPI eles são totalmente visuais e não é diferente com o Salesforce. Então, aqui no componente do Salesforce, né, vou entrar na parte da configuração dele, ele é um componente visual, onde eu inicio, né, só para começar bem do início, na definição do meu objeto de conexão Salesforce. Então, eu posso ter vários objetos de conexão. O Magic XPI ele vai atuar como um usuário, né, do Salesforce na hora de realizar a integração. Eu posso ter contas diferentes. No único projeto, eu posso integrar com vários Salesforces diferentes, inclusive até, se for o caso, sincronizando dados de um Salesforce para outro Salesforce, né, se for esse o caso. Então, eu tenho o objeto aqui de conexão com o Salesforce e, através dessa conexão, eu vou selecionar um objeto, ok? Que eu quero operar, né? O Magic, essa lista, ela é online, ou seja, o Magic ele conecta nesse momento online no Salesforce. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou conectado numa conta, né, do Salesforce.com. E o que o Magic XPI Studio está fazendo é usando essa mesma conta, pegando a lista de objetos disponíveis. Estarão aqui os objetos standard ou qualquer objeto customizado que você criou, né? E a partir do momento que eu seleciono o objeto, eu vou selecionar a operação que eu quero fazer, né? Então, nessa primeira interface, eu estou com uma lista aqui de operações básicas, né? Tem a ver com query, query all. A diferença do query e query all é que o query não traz os objetos marcados para deleção, o query vai trazer. Então, eu tenho query, eu tenho create, se a minha intenção é criar um objeto, update, upsert, né, e delete. Eu tenho essas opções aqui. Então, eu seleciono o objeto, eu posso pedir para retornar todos os campos do objeto, eu posso desmarcar aqui e ficar selecionando quais são os campos que eu quero que retorne nessa query. Novamente, ele vai até o Salesforce e me lista os campos disponíveis de forma online. Se esse objeto possui objetos filhos, né, o Salesforce pode ter um objeto que ele se desdobra em vários objetos filhos. Eu posso também selecionar aqueles objetos que eu quero que ele retorne junto com o objeto master. No caso aqui, o objeto master é o lead. Eu quero retornar o menu de campanha e aonde que eu vou guardar o resultado da pesquisa. Então, isso aqui eu defini que eu quero fazer uma pesquisa de leads. E agora o user do Salesforce, do XPI, perdão, ele vai retornar o metadado do objeto. E eu posso especificar aqui regras que serão usadas como filtro na seleção, né? Eu posso especificar aqui o nome Frederico. Na verdade, eu estou querendo trazer os objetos cujo nome seja Frederico no campo first name do lead. Tá? Então, na execução desse componente, ele vai executar o XPI Server. Quando chegar nesse passo desse fluxo, ele executa, faz o query, que foi o que eu configurei, e retorna os dados na forma de XML para essa variável aqui que eu tenho. Então, o query
é uma opção, né? Query, create, update. Se eu quiser fazer um update, a mesma coisa, né? Vou selecionar aqui o update. Vou ver aqui, map. Aí eu tenho que definir, no caso aqui, eu tenho que definir um source, ok? Defino um source. E mapeio, né? Mapeio o que eu quero levar o que eu quero atualizar lá no lado do Salesforce. Então aqui eu selecionei a operação update, o user é exatamente o mesmo, só que agora, como eu selecionei a operação update, na verdade eu estou fazendo uma atualização desse objeto. Então nós temos aqui query update, nós temos também nessa interface, né, as operações bulk. A operação bulk, ela permite eu selecionar um grande volume de dados e submeter isso ao Salesforce de uma única vez, né? Então, por exemplo, se eu escolher bulk, eu vou marcar aqui os campos que eu quero atualizar, né? Aonde eu quero guardar o retorno do job, que será gerado. E o wizard, novamente, né, ele me mostra aqui do lado direito a estrutura que eu selecionei. E, obviamente, eu tenho que definir aqui um lado esquerdo, que é a minha origem. Aí eu posso escolher qualquer tipo de origem suportada no datamap. Eu estou usando o variável aqui porque é a mais simples de mapear, né? E vou mapear o que eu quero levar nos campos daquele objeto como bulk. Como escolhi bulk, o que o componente vai fazer é montar o CSV, todo o conjunto de dados que eu selecionar aqui do lado esquerdo, e submeter esse CSV para o Salesforce. Tá? Então, nós podemos fazer as operações no modo que a gente chama de online, né? Create, update, delete. Ou eu também posso fazer com esse componente as operações no modo bulk, né? Para manipular volume de dados. O bulk, o retorno que eu tenho, quando eu faço uma operação online, pela API do Salesforce, o retorno que eu tenho já é um indicador de sucesso ou não, né? Se aquela operação que eu tentei realizar, o Salesforce acatou ela ou não. Quando eu faço um bulk, o que eu vou retornar é um ID de job, que posteriormente eu tenho que verificar o resultado desse job lá no servidor Salesforce. Então, essa é a interface principal do nosso componente Salesforce para nós realizarmos as operações mais comuns, né? Que é basicamente o CRUD de dados, create, update, delete e upsert, tanto na forma individual, né, como na forma, eu posso fazer na forma de bulk, que gera um job lá do lado do Salesforce. Além desse individual, né, como foi mencionado anteriormente, a integração ela também tem outras necessidades. Então, eu tenho outros features, outros recursos no componente para interfacear com o Salesforce, que não apenas, né, aquela questão de create, update e delete. Por exemplo, como eu faço um book e eu recebo um job ID, eu tenho essa opção aqui de ficar consultando o status do job ID. Eu posso consultar de forma síncrona, ou seja, o componente vai esperar que o job termine para retornar o status dele. Ou eu posso consultar de forma assíncrona, nesse caso aqui, se ele vai retornar se está pendente ainda ou não. Eu posso abortar jobs, eu posso pegar o resultado. No momento que eu sei que ele está concluído, eu pego o resultado, o Salesforce fornece uma lista, já que eu mandei um bloco de operações, algumas podem ser bem-sucedidas, outras não. Então, essa lista eu vou saber quais das operações foram bem-sucedidas ou não. Eu posso fazer um merge de objetos, ok? Então, por exemplo, eu posso ter vários leads e converter todos eles num lead só. Aqui eu vou fornecer a lista de leads que eu quero converter
e aqui o leads para o qual eu quero juntar todo mundo e tornar um lead só. Então, eu posso fazer merge de objetos. Como a gente falou, eu posso interagir com os metadados dos objetos, né? Eu posso criar metadados, atualizar metadados, até excluir metadados desses objetos. Converter lead, né? É uma ação interessante que eu tenho aqui, a possibilidade de pegar o ID de um lead e mandar converter isso numa conta. Uma coisa bem legal, eu posso fazer um SQL, ok? Eu posso fazer um SQL, consultar dados no Salesforce através diretamente de um SQL. Então, aqui, quando eu escolho o método query, eu estou fazendo uma consulta simples, né? Onde eu estou definindo aí o objeto, os campos que eu preencher são os meus filtros da consulta, mas é uma consulta mais simples. Se eu quiser uma consulta mais rebuscada, eu posso fazer diretamente um SQL, né? Aquela linguagem de consultas do Salesforce. Okay? Então, eu tenho essa opção de utilizar diretamente o SQL para retornar dados do Salesforce. Eu tenho essa opção Replicate Data. Né? Esse Replicate, talvez ele não faça jus exatamente à ação que ele está executando, mas é download. Né? Eu posso apontar um objeto e apontar uma base de dados aqui, e esse componente nessa configuração ele vai fazer download desse objeto, né, desses objetos, e gravar na minha base de dados. Então, eu estou baixando da nuvem e mantendo uma cópia estática local desses objetos numa base de dados, simplesmente com a execução desse componente. Tá? Então, nós temos aquela interface base, aqui, né, que é a mais comum de utilização nas integrações, que são as operações que eu quero fazer do lado do Salesforce, query, create, update, delete. Porém, eu tenho também outras funcionalidades no componente para fazer outros tipos de operações que saem daquele básico, tá? Também no Salesforce. Além disso, né, a gente está vendo aqui esses dois, eu posso pegar o Salesforce e colocar na área de trigger. O que é a área de trigger? Quando eu estou desenhando um projeto de integração, eu tenho essa areazinha aqui mais colorida. Deixa eu colorir ela um pouco melhor para vocês. Trigger área. Então, amarelo. Tá? Essa área de trigger significa que eu estou definindo triggers para o meu fluxo de integração. Vários dos componentes aqui da biblioteca eu posso usar como trigger. Por exemplo, eu posso usar e-mail, significa que vou monitorar uma conta de e-mail e cada vez que chegar uma determinada mensagem nessa conta, a integração inicia. Eu tenho scheduler para definir que esse fluxo de integração inicia em intervalos regulares. Eu tenho triggers aqui de vários tipos, HTTP para fornecer um link, que toda vez que o link for consumido, ele vai iniciar o fluxo de integração. Salesforce também é possível de utilizar de trigger. Quando eu uso o componente na área de trigger, eu estou definindo uma regra que é o seguinte: eu estou monitorando todos os updates ou deletes de um determinado objeto. Tá? Esse aqui é o meu intervalo de monitoramento. Eu posso definir se é síncrono ou não, no caso aqui o padrão é assíncrono. E eu defino aqui uma data e hora de início e uma data e hora de armazenamento de resultado. Como é que funciona? Eu estou definindo nessa regra aqui que eu quero a cada 5 minutos que o XPI vá para o Salesforce e procure por qualquer lead que foi atualizado. Está valendo aqui updates e creates, é considerado atualização. Então, qualquer lead que foi atualizado a partir de tal data e hora. Então, eu escolho aqui uma variável do XPI e defino a data e hora de início da verificação. Se for encontrado algum objeto nessa condição, ou seja, que a partir dessa data e hora algum objeto foi atualizado, o XPI retorna para mim a lista aqui e ele também retorna para mim a data e hora da última vez do último objeto, né, na sequência de data e hora que ele está trazendo.
Então, normalmente eu vou armazenar aqui a mesma informação, porque eu quero que a próxima pesquisa inicie a partir dessa última data-hora e não desde o início. Então, eu posso criar uma trigger Salesforce que cada vez que acontece alguma coisa do lado do Salesforce, tá? Esse monitor ele é ativado, esse trigger que ele é ativado e o meu fluxo de integração inicia a executar, dessa vez por causa de uma ação que nasceu do lado do Salesforce. Tá? Outro recurso que nós temos também, já saindo aqui um pouquinho do componente Salesforce, indo para o componente SOAP, é que o Salesforce permite, né, que nós, dentro de um processo desenhado lá dentro, do lado do Salesforce, a gente defina web services que serão chamados sob determinada circunstância. Então, nós podemos criar aqui uma trigger SOAP no XPI e configurar do lado do Salesforce que quando acontecer um evento lá, uma conversão, ou enfim, qualquer coisa que seja programada aqui do lado do Salesforce, ele acione essa URL. Então, o XPI expõe essa URL desse serviço SOAP, o Salesforce executa a chamada dessa URL, que, por consequência, chega no XPI Server e starta o meu fluxo de integração. Então, eu estou criando um callback aqui no XPI para uma ação que vai ser executada do lado do Salesforce. Que no caso aqui, quando a gente não está monitorando as ações standard, né, update e delete, algum outro tipo de ação, uma interação que o usuário faz do lado do Salesforce, eu amarro lá um web service do XPI e eu faço com que o meu fluxo de integração inicie. E aí, lá do lado do Salesforce, eu defino quais são os dados que eu estou transmitindo. Por exemplo, eu posso passar o ID do objeto que disparou esse callback, e com esse ID aqui eu faço a consulta dos dados do objeto e disparo isso para outra parte da integração. Tá? Então, esse aqui é um resumo, né, das funcionalidades do componente Salesforce, né, para a gente interagir com a API do Salesforce. Tá? E o resumo também de como funciona o desenho da lógica de integração no XPI. Eu tenho aqui um pequeno projeto exemplo para vocês. Né? Esse aqui é a nossa topologia, um desenho gráfico de como que a integração vai funcionar. Mas a integração ela é materializada realmente aqui nos fluxos de integração. Então, eu tenho esse projeto exemplo que, quando ele inicia, né, esse fluxo, que é um fluxo que o trigger dele é auto-start, isso significa que ele executa automaticamente quando o projeto inicia, eu estou consultando o Salesforce, tá, para pegar uma campanha chamada Magic Sem Segredos. Eu estou pegando o ID dessa campanha, tá? E, na verdade, ele vem aqui, aí eu leio o retorno do objeto Salesforce com o datamap, ele salva o ID da campanha que eu quero usar ele posteriormente. Como é uma campanha só para todo o projeto, então eu guardo ele uma única vez, eu preciso fazer isso uma única vez. Depois eu tenho uma trigger SOAP, tá, para dados de lead. Tá? Então eu estou provendo um web service com XPI. Qualquer um que quiser registrar um lead precisa consumir esse web service e passar a informação. Então, no momento que esse web service for consumido, se o web service SOAP for consumido, esse fluxo starta, né? Eu vou salvar o dado em disco aqui só para fazer um debug, e aí eu inicio esse outro fluxo aqui, onde eu mapeio os dados que eu estou recebendo para um objeto lead. Tá? Estou mapeando os dados que eu estou recebendo para um objeto lead. No caso aqui, eu estou fazendo um upsert. Upsert é legal porque se tem, ele atualiza, se não tem, ele cria. Esse é o melhor comando que existe, é o upsert. Né? Como é um upsert, qual é o campo-chave, né, que vai ser usado e aonde que eu guardo o novo ID, né, do que foi atualizado lá, né, atualizado ou criado. Aí eu pego, né, isso aqui não é uma operação book, é uma operação online, ou seja, eu já vou ter o resultado
dessa operação nessa variável do XPI, e eu analiso o resultado para saber se retornou sucesso ou erro, tá? Indicativo de sucesso ou erro. No caso de não haver erro, ou seja, conseguir fazer o update, eu, novamente vou acionar a interface Salesforce e vou vincular o lead à campanha, aquela mesma campanha que eu capturei lá no início. Né? Eu tenho o ID da campanha, que eu guardei lá no início, e eu tenho o ID do lead que eu acabei de criar. Certo? Termina esse fluxo, ele volta para cá e retorna para o cara que consumiu o web service o ID do lead que foi criado. Ou se retornar um erro, ele retorna detalhes do erro, explicando por que ele não pôde cadastrar o ID. Né? Então, é um web service para a criação de leads no Salesforce, nesse business process. Nesse outro business process, tem um outro business process que vai rodar em paralelo, eu estou filtrando através do trigger, né? Eu mostrei que nós temos capacidade de trigger, qualquer atualização de leads que aconteça do lado do Salesforce. Então, eu tenho uma data inicial, que eu preenchi quando o projeto subiu, eu atualizo essa data com o resultado que vier aqui, e a cada 5 minutos, né, independente daquele web service, isso aqui é uma operação paralela, a cada 5 minutos eu estou consultando o Salesforce para saber qualquer novo lead que aconteceu lá, independente se fui eu que gravei ou não. Tá? Qualquer lead que apareça lá no Salesforce será capturado por essa trigger. No caso aqui, eu só estou salvando ela em disco, não estou fazendo nenhum tratamento especial, mas é onde eu vou começar a analisar os dados, eu vou começar a distribuir isso para o sistema A, sistema B, sistema C. Né? É isso que se trata a integração do Salesforce com os sistemas. Então, tem esse business process aqui que monitora ações do lado do Salesforce. E eu tenho um outro business process aqui também, que foi criado só para explorar o recurso. Ele é agendado, né? Agendado a cada 3 minutos. Então, eu estou pedindo que o XPI Server, a cada 3 minutos, execute esse fluxo. E quando ele executar o fluxo, eu faço um SOQL, né? Só para mostrar uma outra interface que eu tenho. Eu faço um SOQL lá nos leads do Salesforce. Eu só quero pegar leads que sejam hot. Tá? Que o rating do lead seja hot. Outros leads não virão nessa consulta. Eu pego essa informação, né, e guardo aqui. Virar dados, vai chegar dados ou não, né, vai depender se existem leads do tipo hot lá ou não. Se vierem dados, eu salvo eles em disco e guardo, printo no monitor. Eu estou printando no monitor essas ações todas aqui através desse componente message, né, no monitor. Então vamos ver como é que. Então esse aqui é um projeto exemplo que a gente fez de integração. Vou demonstrar para vocês, vamos ver como que é isso na prática. Aqui nós temos o estúdio, né? Fizemos o projeto do estúdio, a gente faz o build do projeto de integração. Nós vamos submeter ele ao XPI Server. Então eu vou dar um start aqui para iniciar um servidor de integração. Ok? Quando eu abrir o monitor aqui, eu vejo a mesma estrutura do projeto lá, a mesma estrutura de árvore que eu vejo lá, eu vejo aqui, e eu começo a ver, então, os dados da minha execução. Step por step, tá? A minha execução eu consigo acompanhar aqui. Por exemplo, eu busquei o ID de campanha e printei aqui o ID da campanha Mexe Sem Segredos e também a data inicial que eu quero fazer o trigger no Salesforce. Tá? Esse fluxo terminou, eu tenho esse aqui, que ele é agendado, né? Então ele executou uma vez, ele buscou leads do tipo hot, não achou nada, então ele não executou, né? Isso aqui é uma regra de negócio, ele não executou essas tarefas de baixo. Ele não achou nada, até porque os meus leads aqui na conta que eu estou conectando, eu não tenho leads nessa conta. Tá? E a parte do trigger, a mesma coisa, ele está programado, daqui a 5 minutos ele vai verificar o Salesforce, e se houver algum lead lá,
Aí já não estou filtrando por tipo nem nada. Qualquer lead que tenha iniciado, tenha surgido a partir daquela data e hora, ele inicia o fluxo de integração que está aqui e eu vou printar no monitor e salvar em disco. E eu tenho esse cara aqui, que é um web service SOAP, que ele está parado esperando que alguém o consuma para que esse fluxo aqui realmente possa iniciar. Né? Posso ver aqui que não executou nada. Bom, para fazer o consumo desse web service SOAP, tá? Eu vou abrir um tablet, no caso aqui um emulador, né, que é mais fácil de demonstrar para vocês pelo screen share o emulador. Então eu tenho um tablet Android, eu tenho essa appzinha aqui, Salesforce Leads. Tá? Essa é uma app que a gente construiu com o Magic XPA. Se você tiver interessado em mais detalhes como construir apps mobile com XPA, seja para integrar com o Salesforce ou não, você só precisa chegar ali no nosso blog, Magic Sem Segredos, consultar os nossos outros vídeos sobre mobilidade. A gente tem todos os detalhes de como funciona o Magic XPA. Então a gente tem essa appzinha mobile aqui, tá? É uma interface simples. Na verdade, o cara está com o seu mobile, está conectado na internet e ele vai registrar leads. Né? Então eu vou registrar um lead aqui, vou botar o meu nome, Silva, Magic Software Brasil. Aí eu vou preencher dados. Contato, arroba, magicsoftware.br. E na parte de detalhes, né, então esse aqui é o meu cliente. Essa appzinha mobile está programada e quando eu clicar aqui ela vai consumir o serviço. O que a gente imagina que vai acontecer é que na hora que eu consumir o serviço eu disparo esse fluxo de integração que vem para cá, cai aqui onde eu faço o registro do lead no Salesforce e dando tudo certo eu vinculo a campanha. Tá? Então eu vou clicar aqui em registrar no meu tablet. Então ele tem que iniciar por aqui, aliás, perdão, por aqui, né? Que eu publiquei essa URL swap. Ele inicia por aqui, executa essa integração, vem para cá, registra no Salesforce, dando tudo certo, vincula o lead. Tá? E aí, qualquer coisa que dê errado, a gente tem um standard aqui, que é gravar um log de erro e mandar um e-mail para o responsável pela integração, avisando que um determinado processo deu errado. Mas tudo dando certo, ninguém vai receber e-mail. Okay? Deixa eu ver aqui. Contato registrado, esse aqui é o ID que eu ganhei lá no Salesforce. Tá? Então a gente pode ver que ele iniciou aqui, tá? Chegou um novo lead, aí ele invoca esse fluxo aqui. Tá? Tudo isso aqui são prints que eu estou fazendo na minha integração. Tá? Eu posso colocar prints durante o fluxo de integração para facilitar o funcionamento. Então, essas são essas informações aqui. Eu estou definindo lá no Salesforce. O Salesforce retornou para mim este objeto. Tá? Ó, sucesso sim, foi criado. E o ID do lead que foi criado esse aqui. Esse é o retorno do Salesforce. Tá? Aí, como deu sucesso, eu venho para cá e vinculo o lead à campanha. Né? Que é essa etapa aqui de baixo. Ver que existe uma condição, então, no meu fluxo de integração eu defino regras de negócio através também de condições para executar tarefas A, B ou C, dependendo da circunstância. Esse lead, ele tem que aparecer aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o lead que foi criado no Salesforce, detalhes básicos, ele está aberto, ele é do tipo hot, né?
e ele está vinculado à campanha Magic Sem Segredos. Então, se eu estou fazendo filtro por campanha, todos os leads dessa campanha estão aqui. Então, através do meu dispositivo móvel, né, meu tablet aqui, eu cadastrei um lead usando o Magic XPI como interface, né? Então, durante esse processo de integração, eu poderia, na verdade, não só estar integrando como o Salesforce, mas também como outras tarefas dessa integração, estar acionando e gravando essas informações em outros locais, acionando outros sistemas. Como eu tenho um fluxo aqui, que a cada 13 minutos ele consulta tudo que é lead do tipo hot, então deixa eu ver aqui, ó. Olha, ele fez uma consulta, não veio nada. Ele fez uma segunda consulta, não veio nada. Na terceira consulta, ele achou dados, né? Então, aquele SOQL, ele achou esse lead por causa do filtro, que é o rating hot. Se eu criar outro lead lá de outro rate, tá? Esse SOQL não vai pegar ele. E o meu trigger Salesforce também, né? A cada 5 minutos ele está vendo, ele está monitorando o que acontece. Se tem alguma lead atualizado do lado do Salesforce, obviamente ele achou esse cara que eu acabei de criar. Tá? Não é porque eu criei via XPI, ele está monitorando qualquer lead. Se eu criar um lead manualmente, aqui, leads, eu posso vir em novo lead e criar manualmente. Tá? Nos próximos 5 minutos que o Magic XPI executar aquela verificação, esse novo lead vem também nos dados. E aí, no momento que eu tenho esses dados, né, eu posso simplesmente manipular a informação e jogar isso para um outro lado, fazer o contratamento, fazer, enfim, qualquer regra de negócio baseada em dados. Então, nós vemos aqui nesse pequeno projeto de integração, nós estamos carregando dados para o Salesforce, né? E nós estamos acionando regras de integração a partir de eventos que acontecem do lado do Salesforce. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de callback aqui, mas como eu expliquei, nós podemos ter uma trigger swap e amarrar isso num processo do lado do Salesforce, para que a execução desse processo lá dispare o fluxo de integração XPI. E dessa forma nós podemos conectar o Salesforce a qualquer sistema que você tem de forma online, real time, no momento que a informação acontece de um lado, nós podemos estar levando ela para o Salesforce, ou se ela acontece no lado do Salesforce, nós podemos também estar trazendo para o Magic XPI e levando para outros sistemas, né? Então essa foi minha apresentação prática aí a respeito do Magic XPI com o Salesforce. Tá? E nós vamos passar agora para a fase de perguntas e respostas, caso vocês tenham alguma. Legal, Fred. Temos perguntas sim. O Nicolas Fint, da De Pascoal, está acompanhando aqui o Magic Sem Segredos. Obrigado aí pela audiência, Nicolas. Ele nos pergunta se na integração do SAP, se o Magic se conecta diretamente com o ECC ou se a comunicação ela é feita através do PI. E como que é feito o monitoramento de uso de recursos de máquina? A comunicação ela é diretamente ao ECC e também diretamente ao PI, tá? Se você que escolhe. Se você quiser acessar o SAP diretamente, acessando o ECC diretamente via RFC ou IDOC, vai utilizar aquele componente especializado lá que tinha o logo do SAP, tá? E ele que é especialista em acessar o ECC. Se você quiser fazer via PI, sem problema, aí vai ser utilizado o componente genérico de interface SOAP. Né? Nós temos projetos aqui na Magic Brasil das duas formas. Nós temos projetos acessando o ECC diretamente, como um usuário ECC acessando RFCs e IDOCs, e também nós temos projetos acessando PI. Né? A outra parte da pergunta.
Bom, não sei se eu compreendi bem o objetivo da pergunta, mas enfim, monitoramento de recurso de máquina ele não vem no XPI, ele tem que ser alguma ferramenta que monitore recurso da máquina, né? Pode até ser integrado ao XPI, se você tem uma ferramenta que possui API de monitoramento, você pode colocar na sua integração a chamada dessa API para saber como é que está o consumo de processador, pico de utilização de memória, esse tipo de coisa. Tá? Mas não é estándar do XPI monitoramento de recurso de máquina. O monitoramento que a gente fala é dos business processes, ou seja, as etapas de integração, monitorar a execução das etapas de integração dos projetos que estão lá. Legal, Fred. Bom, Fred, o Geraldo, um abraço aí, Geraldo, está acompanhando a gente aqui no Mesh Sem Segredo de hoje. Ele falou que você acabou já respondendo ao longo da tua apresentação, mas eu acho legal levantar a pergunta dele, porque pode ser que não tenha ficado muito claro e é um assunto bem importante. A operação book seria correspondente a um record set de um select? A operação book é o record set. No caso do lado do Salesforce não é select, né? O book é para atualização de dados, create, update ou delete. Mas se você tem um record set grande, né, de volume, é mais conveniente utilizar o book do que utilizar o online. Até porque o online ele é síncrono no Salesforce, né? Então, ou seja, se eu emitir 200 registros online, que é o limite que eu tenho por cada chamada de API, se eu quiser fazer 400, eu tenho que fazer 2 chamadas de API. O Salesforce processa esses 200 registros, eu fico esperando a resposta e eliminar a resposta. Agora, se eu tenho um volume maior, eu faço isso na forma de book, isso abre um processo lá do lado do Salesforce, que se chama book job, e eu recebo instantaneamente o ID desse book job para consultar depois um processo que está assíncrono do lado do Salesforce para saber o resultado, né? Então, basicamente, essa diferença. Então, o book é realmente para otimizar a carga de um grande volume de informações que às vezes acontece, ou seja, a gente tem culturas de integração ainda que é muito batch, assim, muito coisa de banco, assim, no final do dia, no início do dia, junta tudo o que aconteceu e manda para um lado, manda para o outro, né? Não faz a integração real time. Então, quando nós temos esse tipo de situação, a operação book é ideal para a performance do processo, para a performance do Salesforce, para a performance geral da integração. Essa é a indicação das operações book. Legal, Fred. Caso vocês tenham alguma pergunta, coloquem no post do blog, que nós vamos estar respondendo aí após o final dessa sessão, caso a pergunta chegue aí para nós após a gente encerrar. Tá? Bom, eu queria agradecer aí a todos, né, pela participação de vocês no Mesh Sem Segredos de hoje. Né? Espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho aí da simplicidade e da facilidade que nós temos com o Magic XPI para realizar esses projetos de integração. Ressalto a importância de se utilizar ferramentas especializadas na questão de integração, quando a necessidade é corporativa, para que você consiga, né, explorar todos esses aspectos de otimização de performance de processo, melhoria né, dos processos de uma forma geral. Tá? Bom, vou deixar aí o Fred se despedir. Fred, suas considerações finais. Então, só agradecer a todos aí pela participação. Se por acaso você se interessar em ver uma apresentação mais específica, alguma coisa mais focada para você, aí gostaria de ver de novo alguma coisa diferente a respeito de XPIs com ou sem Salesforce, você só precisa fazer contato aqui com o nosso comercial e a gente pode organizar isso. E convidar para os próximos Magic Sem Segredo, agora em dia 21 de março, né, nós vamos ter mais um. Já estão todos convidados também a participar. Quero agradecer novamente e até a próxima.
próximo. Legal, gente. Então, assim, reforçando o convite do Fred, dia 21 de março, nosso próximo Magic Sem Segredos. O tema será desenvolvimento e nós vamos falar de como explorar as capacidades da utilização integrada com tecnologias .NET dentro de aplicações na nossa plataforma de desenvolvimento Magic XPA. Um grande abraço e até o próximo Magic Sem Segredos. Tchau!